Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje a gente vai tentar responder essa pergunta do título aí, que é uma pergunta gigantesca que tem tomado aí os debates no Brasil nos últimos, bem dizer, nos últimos 9 anos, né? É uma pergunta chave para a gente entender o que tem acontecido no Brasil, né? Ou seja, o caso de corrupção, o escândalo de corrupção chamado de Petrolão, foi o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, né? Como se propala por aí. O PT foi o grande culpado, né, do Petrolão. E, enfim, e aí vamos também tentar ponderar sobre uma outra questão aqui, que é uma expressão que a gente debateu ontem na comunidade do WhatsApp, que a gente tem uma comunidade no WhatsApp, tem o link na descrição do vídeo. Vocês podem, quem quiser pode acessar também, porque lá a gente conversa bastante coisa, os vídeos reverberam lá também, assim como nos comentários do próprio YouTube. Então fiquem convidados já também a participar. E aí a expressão que surgiu lá na comunidade que a gente debateu, no grupo do WhatsApp, foi a seguinte: foi uma corrupção sistêmica e estrutural que teria surgido, no governo do PT, na Petrobras, uma corrupção sistêmica e estrutural. Vamos também pensar sobre isso, para ver se isso faz sentido ou não, se realmente foi o maior escândalo de corrupção da história e tudo mais, tá? Então, antes de definir o que é corrupção, vamos já falar de uma fake news que existe aí, que é uma fake news bolsonarista, como sempre, e que diz que a corrupção do Petrolão gerou um prejuízo na Petrobras de 900 bilhões de reais. Essa é a principal fake news que circula por aí. Tem algumas que passam até de 1 trilhão, enfim, Eles falam com marcianos, a Terra é plana e a corrupção tem 1 trilhão, enfim, É o mundo paralelo dos bolsominions que a gente já conhece. A gente já fez vídeo sobre isso aqui também, E, na verdade, a gente já fez vídeo também sobre a questão da corrupção. Estamos aqui ampliando, e tentando falar de um outro tema específico que é muito importante, que é essa questão da corrupção do PT. Só que, segundo, então, repetindo, a segunda fake news, são 900 bilhões de prejuízo, tá? Porém, a Polícia Federal afirma que, na verdade, isso já é oficial, o prejuízo foi de 42,8 bilhões de reais. Evidentemente que esse prejuízo ele está calculado nessa quantia aqui porque ele foi descoberto. E ele foi descoberto porque foi investigado. Então já vamos partindo desse pressuposto. E a Petrobras recebeu em devolução 6,2 bilhões de reais. Tá? Essa devolução foi oriunda da investigação. Tá? Muito bem, então para tentar responder essa questão, vamos tentar primeiramente explicar o que é a corrupção. A corrupção, de maneira geral, é quando um ente privado, seja uma pessoa física, seja um empresário, seja uma empresa, enfim, é uma instituição privada, suborna um ator público, um político, de maneira geral, ou, enfim, um funcionário público, e coisa do tipo, para poder ganhar algum tipo de, benefício com aquilo, O curioso é que no Brasil geralmente se taxa os políticos de corruptos, mas não se faz o mesmo com os empresários, com as pessoas que pagam as propinas, que pagam os subornos, etc. e tal. A Operação Lava Jato minimizou um pouco isso, alguns empresários pagaram, pelo que fizeram. Porém, essa ideia continua muito fixa na cabeça das pessoas que, na verdade, o político é que é corrupto, o empresário não. Só que o processo de corrupção ele envolve todos esses atores, tanto quem oferece o suborno quanto quem recebe. Então, os dois são corruptos. Não é só quem recebe que é corrupto, quem oferece também é. Tá? E aí eu já deixo a primeira dica literária aqui de hoje, que é esse livro aqui, Tela Total, do Jean Baudrillard, tá? Mito-ironias da era do virtual e da imagem, certo? Tem um texto aqui sobre corrupção que chama-se O Espelho da Corrupção, que é o capítulo 17, e vale muito a pena para poder pensar essa questão, porque ele vai ponderar, dentre outras coisas, que a corrupção ela é sistêmica do capitalismo.
né? Então, a questão, se existe uma corrupção sistêmica, ela está dentro da própria natureza do capitalismo, né? E o Jean Baudrillard vai defender essa tese aqui e a gente vai tentar desenhar melhor isso aqui no vídeo de hoje, tá? Então, e aí aparece no Brasil, né? Antes de falar já de entrar na questão da Lava Jato, vale citar também aqui 2 filmes interessantes que podem ajudar a entender bem o que é esse problema da corrupção, que é o Capitalismo, uma História de Amor, que é um filme do Michael Moore, um documentário do Michael Moore, e o filme A Grande Aposta, tá? Que é um filme de Hollywood, os 2 sobre a crise de 2008 nos Estados Unidos. Você vendo os 2 filmes, você tem uma percepção... Aliás, lembrei de mais um aqui, na verdade. Tem um documentário também chamado The Corporation, que é A Corporação, que a minha amiga querida Mônica me indicou há bastante tempo já, tem uns 10 anos mais ou menos, e é fantástico, muito interessante. Então esses 3 documentários, esses 3 filmes, né, são 2 documentários e um filme, eles ajudam bem a desenhar o que significa esse problema da corrupção. E no caso desse filme A Corporação, o The Corporation, ajuda também a entender como que os Estados Unidos reagem a esse problema, né? Então lá eles penalizam as pessoas, mas não colocam as empresas em risco, nem os empregos em risco, como fez aqui o juiz Moro, né, e a sua quadrilha, né, aqui nos absurdos que foram cometidos na Lava Jato. Tá? Então, pessoal, continuando aqui a reflexão, vamos então para a questão do PT. Né? Então, houve um escândalo de corrupção, que foi o escândalo do Petrolão, né, muito desvio de dinheiro, e muito se diz que houve uma corrupção sistêmica e estrutural na Petrobras, né? E essa ideia está conectada à ideia, né, a uma outra ideia, a de que quem inventou esse sistema e essa estrutura foi o PT. É muito curioso, né, essa perspectiva, porque as pessoas parecem que confundem um pouco, porque na verdade... primeiro de tudo, né, vale a pena entender de uma vez por todas que a corrupção jamais vai acabar. A corrupção não é algo que você possa eliminar completamente, porque ela diz respeito a situações privadas, ali, a situações secretas, situações subterrâneas que acontecem no sistema, enfim, nos órgãos públicos e tudo mais. Então, alguém ali tem algum interesse escuso, um empresário, uma figura particular, oferece um suborno, o sujeito está ali, acha que, né, não vai dar nada, aceita, ou está precisando de dinheiro, enfim, né, ou quer comprar um iate, quer comprar um navio, enfim, né, ou o diabo que seja, ele acaba aceitando o dinheiro, né, e a corrupção se configura. Esse é um tipo de corrupção, a gente vai ver antes do final do vídeo que tem mais, né, tipos de corrupção. E aí, esse tipo de situação jamais vai acabar, porque acontece todo dia, toda hora acontece isso, né? O que pode ser modificado, né, para poder minimizar os efeitos disso é um investimento em investigação, né? Então, ao contrário da mentira contada pelo Bolsonaro, que acabou com a corrupção, acabou com a Lava Jato, papo furado, né? Não existe isso de acabar com a corrupção. O que existe é instituir investigação para descobrir os casos, que sempre vão aparecer. Então, o estranho é quando não aparecem casos. E aí a gente pode compreender que, na verdade, não está havendo um investimento em investigação. E esse é o ponto nuclear do mito que se criou do maior escândalo de corrupção, né, da face da terra e tudo mais, essa coisa hiperbólica, né, que os bolsominions ficam o tempo todo bradando aos 4 cantos. O próprio Bolsonaro também. Na verdade, é uma inversão de valor nítida isso. Porque apareceram vários e vários corruptos, né, na investigação, não só da Lava Jato, né, mas enfim, na própria investigação governamental, porque houve investimento em investigação por parte do PT, e o PT não interferiu, né, nas investigações, e as pessoas foram punidas, foram descobertas, foram julgadas e depois punidas, né. Já o Bolsonaro fez exatamente o contrário, né. Ele sucateou várias instituições de investigação, o ICMBio, por exemplo, em relação ao meio ambiente, o COAF, né, o Portal da Transparência, ele eliminou tudo isso,
ou minimizou ali, né? Enfim, sabotou de todas as formas, interferiu na Polícia Federal, para a Polícia Federal, né? Segundo ele mesmo disse isso, né? Ele mesmo disse isso, que ia mexer em gente da PF e até em ministros, né? Se fosse o caso, para proteger os filhos dele, né? E tem um outro detalhe que é muito importante, né, para que vocês entendam a diferença entre um partido que tem um compromisso com o combate à corrupção e um partido que não tem. É a escolha do PGR. Eu já falei disso em outros vídeos aqui, falo de novo. O PGR é o Procurador-Geral da República. Então, existem duas formas de escolher o PGR. Ou o presidente indica, ou ele permite que se siga a lista, uma coisa chamada lista tríplice do Ministério Público. Essa lista tríplice ela gera uma escolha interna do Ministério Público e, portanto, é uma escolha da qual o presidente não participa. Quando o presidente se posiciona dessa forma, ele está mostrando o seguinte: eu não quero colocar ninguém que seja um cupincha meu, que seja um amiguinho meu que vai ali, né, enfim, gavetar os processos todos que cheguem contra mim, porque o PGR faz isso, né? Para quem não sabe, o Procurador-Geral da República ele recebe denúncias contra o presidente da República e aceita ou não, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês: quem foram os presidentes que seguiram a lista tríplice do Ministério Público? Lula e Dilma. Fernando Henrique Cardoso, presidente de direita, escolheu o PGR, um cara chamado Geraldo Brindeiro, que depois, né, ganhou o apelido de engavetador-geral da República, porque todos os processos que chegavam contra o Fernando Henrique ele engavetava e não julgava nenhum, né? Depois o Temer roubou o governo da Dilma com um golpe, e aí ele passa e escolhe também a procuradora-geral Raquel Dodge, se não me engano, o nome dela. E o Bolsonaro mantém a linha do Temer e do Fernando Henrique e escolhe o Augusto Aras para PGR. Portanto, o Bolsonaro não tem compromisso nenhum com o combate à corrupção. Ele é um mentiroso e só acredita nele quem é ingênuo ou burro, né? Eu prefiro acreditar que tem muito mais ingênuos do que burros no Brasil. Mas o fato é que tem muitos ingênuos que ainda acreditam que o Bolsonaro realmente não tem compromisso, que ele tem compromisso, né, no combate à corrupção, quando na verdade não tem. Então, assim, voltando à questão do PT, no fundo, né, o fato de ter havido prisões e a descoberta de uma série de casos de corrupção no Brasil, isso é um mérito do PT. É um mérito do PT. O PT permitiu que houvesse investigação, o PT contribuiu com as investigações, não interferindo na Polícia Federal, não interferindo no Ministério Público, não interferindo na PGR, e várias pessoas foram punidas. O caso do Lula e da Dilma são casos à parte, né? Porque houve erro jurídico, todo mundo sabe hoje em dia disso. Então, não é disso que eu estou falando aqui, estou falando da corrupção da Petrobras de fato, tá? E aí, pessoal, existe uma questão que é a seguinte: na verdade, para além disso, existe um processo de corrupção no Brasil que esse sim é um gigantesco processo de corrupção, que é o processo de deslocamento dos recursos do orçamento para pagar juros da dívida pública. São 45% em média aí do orçamento por ano, ou seja, né, coisa de mais de R$1 trilhão para pagar juros e amortização da dívida pública. Por que isso é um absurdo? Porque essa dívida nunca foi auditada e existe, né, uma cláusula na Constituição que obriga, né, que sugere, que diz ali que essa auditoria tem que ser feita, né? Existe um trabalho fantástico no Brasil, quem não conhece ainda vale a pena pesquisar, que é produzido por uma auditora fiscal chamada Maria Lúcia Fatorelli, né? O grupo dela chama-se Auditoria Cidadã da Dívida, e ela tem canal no YouTube, né? Já fez vários vídeos a esse respeito, e ela tem um trabalho muito importante no sentido de tentar ali pressionar, né, os órgãos públicos e o governo de maneira geral a fazer essa auditoria. Por que essa auditoria é importante? E por que ela pode demonstrar o grande caso de corrupção do Brasil, né, que pode estar ali? Por que essa auditoria é importante? A Maria Lúcia Fatorelli foi convidada pelo Rafael Correia, isso já tem mais de 10 anos, né,
para poder participar de uma auditoria feita no Equador, pela dívida pública do Equador. Essa auditoria do Equador, com a participação dela, descobriu que 90% da dívida pública do Equador era fraudulenta. Dentre outras coisas, porque era uma dívida que tinha sido feita na ditadura militar, ditadura que a gente hoje sabe, né, todas da América Latina implantadas pelos Estados Unidos, e uma dívida que caducou e foi ressuscitada nos governos neoliberais da época do Fernando Henrique, enfim, e que teve também no Equador, tá? E aí depois o Rafael Correa entra, faz essa auditoria e descobre que 90% da dívida é fraudulenta. Se a dívida brasileira, né, for da mesma ordem, digamos que seja apenas metade fraudulenta, porque a Maria Lúcia Fatorelli diz que é muito provável que seja, porque essas dívidas têm o mesmo perfil, né? Foram feitas na mesma época, enfim, caducaram na mesma época também e foram ressuscitadas na mesma época. Então, se for metade do que a gente paga hoje de juros e amortização da dívida, é uma fortuna inacreditável. Assim. Isso sim é uma fortuna gigantesca, daria mais ou menos esse valor aqui da fake news dos bolsonaristas, né? Papo de 900 bilhões aí, né? E por ano, não é de uma vez só, é por ano. Então essa é a grande corrupção, esse é o grande caso de corrupção da história, né, do Brasil, da história da humanidade. Se tem algum caso que merece essa hipérbole, é esse, tá? E não o caso do PT, tá, pessoal? Então, enfim, eu achei importante fazer esse vídeo para poder esclarecer esses pontos, né? E a gente finaliza, né, essa reflexão aqui do vídeo com umas dicas, tá? Que eu vou deixar para vocês, umas dicas literárias, repetindo aqui o livro do Jean Baudrillard, Tela Total, capítulo 17, tá? O Espelho da Corrupção. Texto muito interessante, tá? Quem reflete também essa questão da corrupção é o Peter Sloterdijk, nesse livro aqui que eu também já mostrei para vocês, o Crítica da Razão Cínica. Ele também fala um pouco aqui sobre a corrupção, tá? E, evidentemente, 2 livros sobre o Brasil, né? O livro do Ciro, que é o Projeto Nacional O Dever da Esperança. Ele fala bastante sobre isso aqui, sobre o rentismo. Isso é o capítulo mais importante no que tange à corrupção, junto com o capítulo do neoliberalismo, porque são as 2 questões que se articulam para sustentar, né, esse absurdo que é essa grana que vai, né, do orçamento para pagar juros da dívida, para pagar a amortização, e esses valores, operação compromissada do Banco Central, um absurdo, assim, coisas inacreditáveis, e que o Ciro conta aqui no livro de maneira muito ampla e muito, muito rica, tá? Que pode ajudar também a entender esse problema da corrupção. E vale citar esse livro aqui sempre também, porque esse aqui talvez tenha sido o maior caso de corrupção já descoberta no Brasil de fato, né? Que é a Privataria Tucana, né? Que é o processo de corrupção do governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Esse livro do Amaury Ribeiro Júnior ficou famoso, já muito famoso, e ele vem com uma série de documentos mostrando como é que o dinheiro ia para paraísos fiscais, como é que as empresas foram privatizadas a preço de banana, enfim, que é o receituário neoliberal que o Ciro critica de maneira brilhante no livro dele, que a gente já fez vários vídeos sobre isso aqui, tá? Então, para entender esse processo de corrupção também, como é que funciona, essas coisas, vale a pena ler esse livro aqui também do Amaury Ribeiro Júnior, tá? Então, pessoal, é isso, tá? A nossa resposta à pergunta que a gente fez, né? Quer dizer, o caso de corrupção, né? É o maior caso de corrupção da história, né? De todos os tempos. O maior caso de corrupção de todos os tempos, evidentemente que não é o Petrolão. Aliás, no que tange ao PT, muito pelo contrário, né? O PT, na verdade, é talvez o grande protagonista positivo, né, desse caso, e essa é a inversão que tem que ser feita para poder esse mito cair por terra, né? É as pessoas perceberem que, na verdade, o Petrolão só foi descoberto porque houve um apoio do PT às investigações, investimento em investigação, né? E como eu falei aqui no vídeo, já dei todos os exemplos aqui, quer dizer, a escolha do PGR, sem interferência na Polícia Federal, tá? E uma série de coisas aí que permitiram que essas pessoas fossem presas, julgadas, quer dizer, julgadas, presas e punidas, tá? Houve erros jurídicos também, isso aí faz parte do processo, mas aqui no que diz respeito ao vídeo de hoje é importante deixar claro esse ponto, quer dizer,
aquilo que se vende como o grande erro do PT, como o grande pecado do PT, é na verdade a grande virtude, né, que é justamente o fato de que houve um apoio às investigações. Tá, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Então, e aí sim, para finalizar, né, na verdade, vale dizer que o grande caso de corrupção da história do Brasil é de fato esse caso da grana que vai para o rentismo e para juros e amortização de uma dívida que nunca foi auditada, mas que tem que ser auditada um dia, porque inclusive isso certamente vai gerar um aumento de receita para a gente gastar em educação, saúde, investimento público, saneamento básico, estradas e tudo mais. Tá, pessoal? Então, enfim, é preciso fazer essa auditoria, Eu vou deixar, inclusive, um link para vocês aqui da Maria Lúcia Fattorelli, para vocês conhecerem o canal dela também. E quem quiser estudar de maneira mais profunda esse tema, porque vale muito a pena. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço e fui!